Fala pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo reunidos para conversar sobre um outro filósofo e as aplicações das suas teorias em cima das redações para o vestibular. O escolhido de hoje é Immanuel Kant. Kant, como vocês podem ver aqui, é nascido em 1724, morre em 1804 e passa a sua carreira criando noções filosóficas que mais para frente vão ser abordadas por muitos outros estudiosos da época. Mas para a gente se ater à nossa aula de hoje, a gente vai pensar em uma das linhas que norteiam a filosofia, que é a deontologia. A deontologia é uma linha filosófica que se preocupa com as escolhas dos indivíduos. Quais são os elementos morais que envolvem por que de um indivíduo ter uma escolha X ou uma escolha Y? O Kant, então, cria o seu próprio pensamento dentro de uma deontologia com a seguinte finalidade: definir uma forma de avaliar as motivações para a ação humana. Para isso, Kant cria uma ferramenta, um princípio que ele vai chamar de imperativo. No caso, então, o imperativo é uma proposição que declara determinada ação como necessária. Dentro desse segmento, Kant vai falar sobre dois tipos de imperativo: o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico versa sobre uma decisão moral pautada pela razão e não por inclinações individuais, devendo ser aplicável a qualquer ser racional, uma vez que é um fim em si mesma. Em outras palavras, pessoal, a gente deve pensar no imperativo categórico como uma decisão de caráter racional e moral que não tem nenhuma finalidade externa. Seria basicamente pensar da seguinte forma: não vou exceder o limite de velocidade, por quê? Porque eu posso atropelar alguém, porque eu posso causar um acidente, porque moralmente é a decisão correta a ser tomada. Diferente do nosso outro imperativo, o imperativo hipotético, uma decisão moral baseada em seguir uma ideia como forma de alcançar determinada finalidade, sendo facultativa e condicionada às particularidades de cada indivíduo. Dessa forma, a gente percebe que o imperativo hipotético ele está muito mais ligado a questões particulares do indivíduo. É o sujeito que pensa, por exemplo, que não vai exceder o limite de velocidade porque, caso isso ocorra, ele vai ter que pagar uma multa. Então, dentro do imperativo hipotético, essas decisões estão muito mais calcadas em elementos que dizem respeito à própria particularidade, ao próprio individualismo, à própria individualidade de determinado sujeito. Pensando nessas bases, o Kant vai transpor esses elementos para pensar sobre qual é a forma que as pessoas se relacionam entre si. Nesse sentido, ele fala o seguinte: age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre também como um fim e nunca unicamente como um meio. Dentro dessa perspectiva, Kant afirmava que as pessoas deveriam tratar umas às outras baseado na dignidade intrínseca desses indivíduos, ou seja, o fato deles serem humanos já deveria ser responsável por um tratamento respeitoso e digno entre os cidadãos. Ao contrário do que acontecia na sociedade da época, segundo ele, em que as relações entre as pessoas eram pautadas pelo valor, pelos benefícios particulares que determinado sujeito poderia trazer para outro sujeito. Agora vamos ver como que uma candidata utilizou esse pensamento para fazer a sua argumentação numa prova de Enem. Vamos lá? No Enem de 2016, uma aluna fez uso do imperativo categórico de Kant para construir a sua argumentação, afirmando que, na realidade brasileira, os indivíduos são, de certa forma, tratados não pela sua dignidade, mas pelo valor que eles têm, valor esse contraído a partir do quê? De tomadas de decisões ou de participações em determinados grupos religiosos. Vamos ver como ficou. Segundo Immanuel Kant, em sua teoria do imperativo categórico, os indivíduos deveriam ser tratados não como coisas que possuem valor, mas como pessoas que têm dignidade. Partindo desse pressuposto, nota-se que a sociedade brasileira, de certo, tem ido de encontro ao postulado filosófico, uma vez que há uma valoração negativa às crenças de caráter não tradicionais,
conforme a mentalidade arcaica advinda de uma herança histórico-cultural, como o candomblé, o espiritismo e o islamismo. Tal realidade é ratificada ao se destacar a agressão física e moral oriunda de um movimento promovido pelo pastor Lucinho, no Rio de Janeiro, o qual incitou um levante contra a manifestação religiosa do candomblé, segundo noticiou a Folha de São Paulo. Por essa razão, torna-se inegável a discriminação velada e não raro explícita existente contra as diversas religiões no Brasil. A aluna, então, conseguiu compor um belo argumento fazendo uso dos princípios tomados por Kant. Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí, se inscreva na página e a gente vai trazendo coisas novas todas as semanas. Até mais! Ah, e não se esqueça, hein? Faça a sua inscrição na nossa plataforma, que daqui a pouco nós temos as novidades. Vamos ter o curso de redação com escrita e reescrita. Não perca essa oportunidade. Esperamos vocês lá.